Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar Boa noite, início então. professor. Boa noite, vamos dar início então. 7h15, né, que é para estar começando a nossa aula. Está dando início então aí a esse semestre, 2021-2, aí do curso de Direito da Faculdade SMG. É, eu vi que tem algumas pessoas aí que tiveram aula comigo semestre passado, né? E temos alunos novos também, né? Acho que, pelo que eu vi aí, tem pessoas que entram no primeiro semestre agora, né? É, professor, você falou que nem ia mais ver a gente, se despediu tudo e voltou para nós, né? Pois é, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente depende muito aí da instituição de ver a questão das aulas. Eu particularmente fico muito feliz de poder dar aula novamente para você. Você ficou, foi com saudade, professor. Conta a verdade. Também, Nico, também. Não, é que a turma de vocês é uma turma do primeiro, o semestre passado era o primeiro semestre, era uma turma boa, né? Então, turma boa a gente sempre gosta de estar trabalhando. Bom, aí então, nossa disciplina esse semestre, que será, as aulas serão de quarta-feira, vai ser de ciência política, tá? Nós vamos ter tá? Nós vamos ter alguns pontos. Vocês vão ver. Vocês não tiveram aula ainda com a professora Josiane, né? Bom, acredito eu que vai ser ela, né? Vai dar aula de direito constitucional. No, Quando vocês começarem a ver, vocês vão perceber, né, vão ter pontos entre ciência política e teoria do Estado, teoria da Constituição, que é constitucional, a professora vai lecionar para vocês, vão ter pontos próximos, tá? Não tem como a gente fugir aí, mas aí ela vai entrar mais aprofundada em alguns pontos, mais voltada aí para a questão do direito, e o professor vai estar voltando mais aí para a questão do aspecto das ciências sociais, da ciência política. Tá? Se porventura vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês me avisem. Segundo a informação que me passaram, vocês estão tendo uma disciplina presencial. Confere, de penal com o professor William, né? Presencial Não, ainda não ainda não. começou. Oi, desculpa. Presencial a gente ainda não teve. Ah, Ontem vocês ainda teve não online. tiveram. Ah, me disseram, parece que iria começar, então acho que mudaram de ideia. Parece que ia começar a ter algumas aulas presenciais, ou de repente com outros semestres, né? Porque vai ser gradual até onde me passar. Bom, então nessa primeira aula, nós vamos estar aí fazendo uma apresentação da nossa disciplina, do que nós vamos estar vendo ao longo do semestre, título de conteúdo programático, e a título de avaliações, como vão ser, pelo menos de como está previsto que vai ser, né? Pode ser que venha a ter alguma alteração. E eu perguntei também da questão de se voltou às aulas presenciais ou não, porque, porque me parece que
o município liberou, né? Pelo que eu vi, tem um decreto que permite o retorno às aulas presenciais. Mas vamos aguardar aí, né? Não adianta querermos voltar tudo de uma vez, querer atropelar as coisas aí, não voltar de forma segura, de forma que não cause maiores problemas a todos, né? Bom, do nosso conteúdo programado, então, tá? Para nós vermos aí neste semestre, a nossa disciplina de ciência política se inicia ali, então, né, com alguns conceitos básicos, tá? De o que vem a ser ciência política, né, que vem a ser política, né, que, na verdade, a ciência política aí nada mais é do que um ramo do conhecimento, um ramo da ciência, que estuda a política, não só da forma como nós a conhecemos, né? Muitas coisas do que acontecem no dia a dia envolvem política, mas muitas delas também. Nós vamos ver aí que os agentes políticos não usam da política, pelo menos não dentro do seu viés científico, seja dentro aí da própria ciência política propriamente dita, seja de algumas ramificações que hoje nós encontramos aí, seja filosofia política, antropologia política, tá? São ramos aí do conhecimento que fazem estudos, análises ao seu modo, do que é, do seu mesmo objeto, que é a política, apenas possuem aí formas diferentes, prismas diferentes, que nós vamos estar aí vendo no decorrer das aulas, das próximas aulas, né? E política, que é um termo aí que evoluiu bastante, até dos tempos antigos até os tempos atuais, né? A primeira concepção de política, né, Grécia Antiga, como muitas das coisas que nós temos, né, nós vamos pegar raiz na antiguidade. Aí então se deriva, né, da expressão politikos, que se refere a atos, ações, eventos, fatos da polis, que as polis nada mais eram do que as cidades-estados que existiam naquela época, que após evoluírem, né, se tornou aí os estados com várias alterações, revoluções, o estado como nós temos hoje. Então aí, de uma forma superficial, né, aí seria então a política, o que seria, nós vamos ver mais aprofundado na próxima aula, nas próximas aulas. Dentro dessa questão, né, nós vamos verificar aí também a correlação da ciência política com as demais ciências, com os demais ramos do conhecimento, né, umas intersecções aí com o direito constitucional, como eu já mencionei para vocês. Nós vamos ter algumas correlações aí com a filosofia, antropologia, economia, tá? Que nós vamos aí verificar que essas
disciplinas humanas, algumas aí que são ditas atualmente como ciências sociais, elas se entrelaçam em vários pontos. É diferente, tá? Que o pessoal que teve aula comigo aí, quando nós vimos em economia, nós vimos lá uma evolução histórica do pensamento econômico. Aqui nós não vou conseguir fazer uma evolução histórica também, porque cada temática que nós vamos ver, nós vamos fazer um apanhado sempre vai e volta na história. Então, se a gente fosse fazer uma análise histórica, nós íamos ficar aulas debatendo história antiga, história medieval, que não acaba sendo o nosso foco. Eu falei a intersecção das disciplinas, né? Nós temos aí também a história, que nos traz aí todo esse conteúdo, toda essa carga aí do que nós temos, do que já foi, do que é e do que pode vir a ser. Vencida, então, nós vamos passar a fazer uma análise, tá? De alguns pontos importantes, que daí a gente entra em questão de sociedade, que vem a ser sociedade, que vem a ser comunidade e o que vem a ser Estado e suas correlações entre elas, tá? Vamos ver aí, então, que às vezes, muitas das vezes, no comum, né, nós acabamos vendo aí como sociedade, comunidade, Estado, até mesmo nação, tudo como se fosse algo similar, igual, próximo. Nós vamos analisar, nós vamos ver aí, tá? Que existem diferenças e essas diferenças fazem toda a diferença para a gente chegar dentro de um ponto que é sociedade, que é uma comunidade, do que é uma nação, do que é um Estado. Tá? Professor, por que nós precisamos ver isso? Tá? Porque aí nós vamos ter discernimento para fazer o aprofundamento do nosso estudo, tá? Que aí a questão da política, tá? Ela demanda o estudo, como nós vimos ali, do Estado, né? Da polis contemporânea, vamos assim colocar. Então, nós precisamos verificar certinho o que é cada um desses termos. Chegando ao Estado, aí nós vamos analisar os elementos do Estado, tá? As conceituações jurídicas e políticas do Estado, tá? Aqui que eu falei para vocês que nós vamos ter aí pontos em comum com a disciplina de constitucional, então a professora vai trabalhar alguns pontos, eu vou trabalhar outros, tá? Provavelmente em algum momento nós vamos falar de coisas muito próximas. Aí, professor, qual é o correto? Correto para a disciplina de ciência política é o que nós vamos ver em ciência política. Correto para direito constitucional é o que vocês vão ver em direito constitucional. Professor, mas está conflitante, está discrepante. Isso pode acontecer, até porque aí são áreas do conhecimento, né, que não são tão exatas quanto as ciências da natureza, né, a química, a física.
Aí, então, tá? No nosso plano de ensino, eu tô mencionando para vocês o que tem no plano de ensino. O professor já postou o plano de ensino, se vocês quiserem ver certinho, tá tudo lá. Então, nós temos aí concepção filosófica, filosófica não, concepção política e a concepção jurídica de Estado, e nós vamos ver os seus elementos, né, que daí os elementos jurídicos é dividido em povo, território, soberania, e eu acho que tem mais um. E o conceito político, né, nós vamos ver aqui de Max Weber, também vai nos trazer aí elementos de território, de poder, de população ou de povo, tá? Então, são situações próximas, tá? São elementos próximos, mas que vão ter aí as suas distinções, tá? Passada então, vamos ter que ver também as formas pelas quais o Estado se divide. Nós temos o Estado unitário, o Estado federação. O Brasil hoje, por exemplo, é uma federação, os Estados Unidos é uma federação. Nós vamos ter aí também, né, as formas de governo, monarquia, república, aristocracia. Vamos ter os sistemas de governo, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo. Nós vamos ter a análise do poder, né, a teoria do poder. Nós vamos ver aqui como é que funciona uma relação de poder dentro da teoria do poder, né, os elementos, as espécies de poder, que nós vamos ter o econômico, o ideológico e o poder político, tá? E vamos ver aí também os poderes do Estado propriamente dito, que daí se divide na concepção que nós temos hoje aí de legislativo, executivo e judiciário, analisando aí as prerrogativas de cada um desses poderes, o que eles fazem, como eles fazem. A nossa Constituição diz que eles são independentes e harmônicos, mas nós temos meios de um fiscalizar o outro. Nós vamos ter também a teoria da autoridade, então, como é que funciona uma relação de autoridade. Nós vamos ver aqui que, para a ciência da política, a autoridade, no seu cunho científico, ela é diferente, tá, do conceito de autoridade que nós utilizamos no comum, tá? Não que seja errado, mas aqui nós vamos utilizar o conceito científico, o conceito político de autoridade, que aí é uma relação entre pessoas. Nós vamos fazer uma análise de ideologias. No plano de ensino eu acabei não colocando todas que nós vamos ver, mas fazer uma análise do que é ideologia, de como ela funciona, das principais ideologias políticas que nós tivemos aí ao longo da história. E aí vamos analisar também
ditaduras, democracias, são os principais elementos aí de política, de governo que nós temos, né, que são os governos autocráticos, os ditatoriais e os democráticos. E daí, os elementos de cada um deles e, por fim, aí, mandato, voto, alguns elementos aí de representação semidireta na democracia. Beleza, pessoal? Parece muita coisa, porém aí no decorrer das aulas é, nós vamos trabalhando, nós vamos verificar aí que é um conteúdo que dá para a gente estar trabalhando. Ah, um outro ponto aqui, tá? Nós estamos analisando política, então nós vamos fazer aqui uma análise imparcial, que o professor quer colocar com algo imparcial. Tá? Nós vamos ver principalmente ideologias. O professor não quer impor ideologias, até porque o professor não segue uma ideologia só. Eu tenho elementos de uma, de outra, eu acabo tendo a minha própria ideologia política aí. É, questão de, Bolsonaro, PT, esse, aquele, né? Nessa questão que eu falo que nós vamos ser imparcial, tá? Nós vamos ser apartidários, não vamos defender partido A, B ou C. Podemos discutir aqui alguns atos, algumas situações, mas sempre dentro do conceito científico, filosófico, do debate e não, tá, buscando fazer qualquer tipo de doutrinação, até porque não é o intuito da aula, não é o intuito do professor e não é o intuito da disciplina. Mas sim, né, para quem no futuro vai ser operador do direito, né, nós precisamos conhecer, porque nós, querendo ou não, lidamos, tá, no nosso dia a dia, mesmo que não seja, eu não gosto de política, eu não trabalho com política, e nós vamos ter alguns equívocos, porque como nós vamos ver aí a política em toda e qualquer situação, qualquer ato que nós formos fazer. Tá? Que a política ela é uma relação entre pessoas tentando buscar aí o seu bem comum dentro da melhor forma possível. Em relação aí ao plano de ensino, ao conteúdo, alguém tem uma dúvida, alguém tem alguma ponderação? Professor, eu vi que a gente já tem tarefa, né? Para fazer. Ela vence, pelo que eu estou vendo aqui, no dia 10. Vai ser abordado nessa aula ainda? Então, é que na verdade, essa tarefa aí, ela é uma tarefa mais introdutória, mais para verificar aí o entendimento de vocês, tá? Na verdade, tá, como eu mencionei aí, quando eu falei de política, mencionei da questão da polis e na tarefa. Quando Aristóteles escreveu seu livro lá, A Política, ele menciona que o homem é um ser político, né? Então aí a atividade nada mais é do que fazer uma reflexão em cima dessa frase desse autor e fazer aí as ponderações que vocês acharem necessárias e plausíveis dentro do que o autor faz nessa frase.
Nada muito complexo. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma ponderação? O professor, o senhor falou de fazer uma reflexão em cima da frase, não é? Sim, Essa frase, o senhor poderia repetir de novo, novamente, ou tá naquele PDF que o senhor deixou de tá um no livro? PDF que eu deixei lá. Ah, beleza. Mas a frase que ele coloca é: o homem é um ser político. Aí, pegando um pouco do gancho do que já acabei fazendo uma pincelada para vocês aqui, vocês já conseguem responder a atividade. E o, eu acho que eu não coloquei, mas se vocês quiserem, eu coloco o arquivo do livro do Aristóteles, que de repente fica mais fácil para vocês visualizarem a fala dele. Pode ser. Eu vou. Até amanhã, então, eu providencio para estar colocando o arquivo do livro do Aristóteles. Professor, eu acho que você já colocou. Não, eu coloquei a frase só. O outro livro ali é do Norberto Bobbio. Ah, tá. E aquele livro lá, ele é para ler apenas ou é para fazer alguma atividade em cima dele? Não, esse livro do Bob aí é só para ser um material inicial da nossa disciplina mesmo. É que em toda aula eu tenho que pôr um material de apoio para vocês, né? E nós vamos estar trabalhando aí a primeira parte do livro ali, eu coloquei como capítulo 1, mas ele acaba dividindo em 4 partes o livro, então seria a primeira parte, tá? É quando ele faz ali uma discussão sobre dicotomia público-privado. Nós já vamos adentrar nesse ponto aí da discussão. Vamos ver o porquê também de o professor estar trazendo, que embora eu não tenha colocado no plano de ensino, foi até uma falha minha, mas para a gente estar trabalhando aí com política também, nós vamos fazer uma discussãozinha. Tá? Aí, disciplina de introdução ao direito, ao estudo do direito, vocês vão ter uma análise mais aprofundada toda essa discussão de direito público e de direito privado. Não é o intuito meu, inclusive, da gente fazer uma discussão tão aprofundada entre direito público e direito privado, mas sim nós temos um entendimento diferencial entre público e privado, porque na nossa disciplina de ciência política ele faz essa necessidade. Que em tese, né, como nós fazemos uma análise do Estado, nós fazemos alguns apanhados aí do público. Porém, nós acabamos também tendo discussões dentro da esfera privada, como nós vamos analisar. Então, para a gente encerrar, então, o plano de ensino, tá? Conteúdo programático é esse aí. Se houver alguma alteração, eu aviso vocês. Avaliação, então. Tá? Como é que vai funcionar a avaliação? Pessoal aí que é do segundo semestre, que teve economia comigo o semestre passado, eu ia falar o ano, não, o semestre passado, já sabe aí que pessoal que está entrando agora nesse segundo semestre, como primeiro semestre, né, segundo semestre do ano. Então, todas as nossas aulas online, nós vamos ter um vídeo, nós vamos ter essa aula live e o professor está gravando, ela vai ficar disponível no AVA.
tá? Para vocês assistirem. Toda aula, como a colega já mencionou aí, vai ter uma tarefa, vai ter uma atividade, para que a gente consiga fazer a presença de vocês e parte da nota bimestral de vocês são por essas avaliações semanais, tá? Então, primeiro bimestre é 4 pontos ou 40 pontos de atividade semanal, de atividade posta no AVA. Semana que a gente não tiver aula, tá? Aí não vai ter essa atividade. Ah, professor, o senhor está falando que não vai ter aula. Não. A princípio, nós temos aula todas as semanas, exceto se tiver feriado, semana de prova, se tiver algum evento da faculdade que altere o calendário aí, não tem aula, tem uma palestra, tem alguma outra situação. Tá? Então, toda semana que tiver aula, nós vamos ter uma atividade valendo nota, que daí vai compor esses 4 pontos ou 40 pontos. Os outros 60 pontos ou 6 pontos, se eu fizer uma análise de 100 ou de 10, vai ser de uma avaliação bimestral, 6 questões, cada questão valendo 1 ponto. No segundo bimestre, nós vamos ter a mesma avaliação aí valendo 6 pontos ou 60 pontos. Aí vão ser 25 pontos das atividades do AVA e 15 pontos da prova multidisciplinar. Pelo menos aí é o plano, é o cronograma. Aí, se for ter alterações, nós vamos passando essas informações para vocês. Aí, ou a coordenação vai passando diretamente para vocês, ou passa para o professor também vai estar passando essas informações, caso o professor tenha acesso a essas informações. Mas, a princípio, então, a estrutura é essa. Aí, no primeiro bimestre, tá? Pessoal que não atingir a média mínima de 7 pode estar fazendo a prova substitutiva. Só que a prova substitutiva só substitui a nota da prova. Então, ela também só vale 6. Ah, professor, eu fui com 6. Mas você tirou 6 na prova, gabaritou a prova, não vai resolver o problema. Ah, professor, o senhor está falando que eu não vou fazer as atividades? Bom, semestre passado nós tivemos casos aí de alunos que não fizeram todas ou não fizeram uma, então, né, pode acontecer. Espero que não aconteça, né, que vocês juntem as atividades aí dentro do prazo, né, não sendo possível dentro do prazo, aí a gente sempre acaba tolerando, o professor pelo menos tolera, tá? Eu aceito aí até o final do bimestre, que daí é a nossa semana de prova. E no final do semestre, se porventura aí somando nota do primeiro mais do segundo bimestre, não tiver atingido a média 7, aí tem-se o exame, que daí sim vale 10. Salvo engano, pelo menos do pessoal aqui que fez economia comigo no semestre passado, eu acredito que ninguém ficou de exame. Pelo menos não me falha a memória. Mas tem aí, então, essas opções aí de prova substitutiva, de exame, para caso seja necessário.
Alguém tem aí alguma dúvida sobre esses pontos aí do nosso conteúdo e das nossas avaliações? Ô, professor, Sim, boa noite. boa noite. Ô, professor, como a gente estamos no primeiro semestre, a gente não tem muita prática para entrar num ambiente virtual, certo? A plataforma. Sim, Aquela reflexão é a tarefa, no caso? isso, exatamente. Ah, tá. Tá, e essas atividades são semanais. São semanais. E cada tarefa, no final, vai resumir 40 pontos. Exato. Aí tem mais a prova que vale 60, no caso, 6 pontos. Isso. Ah, tá. É só isso mesmo que eu queria saber. Obrigado, viu? Vamos supor aí, tá? Que nós tenhamos, eu sinceramente não cheguei a fazer a conta certinho para ver quantas semanas nós vamos ter. Mas vamos supor que nós tenhamos 8 semanas no bimestre. Então, cada atividade vai valer 5 pontos ou meio ponto. Ah, professor, pode ser pouco? Aparentemente pode, mas no seu todo, no seu global, acaba sendo quase metade da nota, né? 40% da nota. Então, no final acaba valendo a pena. E, né, como o colega questionou aí, né, não tem tanta prática, e trocando figurinha aí com o pessoal que já é do segundo semestre, que já tem um pouco a mais de conhecimento, o professor também está à disposição para estar ajudando, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Os colegas aí depois puder passar o meu WhatsApp, meu e-mail, pessoal do primeiro semestre, eu agradeço. Então, sempre disponível aí o pessoal que teve problema, teve dúvidas, entrou em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, a gente sempre busca resolver o problema. Tá? Eu, pelo menos, não estou aqui para criar problema para vocês, pelo contrário. Mas alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Não, professor, tá tudo certo. Bom, pessoal, então, tá? Como eu mencionei para vocês, o primeiro ponto que nós vamos estar vendo aí no bimestre, após aí a apresentação da disciplina, conteúdo, forma de avaliação, tá? É a dicotomia entre público e privado. Dicotomia, então, né, são dois termos ou duas expressões, duas situações que são opostas, né? Nós poderíamos colocar um outro exemplo aqui de paz e guerra, né, que também se tem uma dicotomia. Então, a gente sempre busca fazer essa análise, tá? Para a gente verificar esses pontos. São situações que são independentes? São independentes. É o que nós temos na esfera pública, fica na esfera pública. O que nós temos na esfera privada, fica na esfera privada. Porém, nós também podemos utilizá-los, né, como forma de conceituação excludente. Né? Ah, como assim de forma excludente? Bom, se nós sabemos o conceito do que é público, nós podemos dizer então que aquilo que é privado é o que não é público. Por isso que aí você acaba podendo utilizar um como um para evitar fazer maiores conceitos do outro, tá? Aí o Bob vai nos colocar aí do forte e do fraco.
Professor, por que que é importante a gente saber, a gente fazer essa reflexão, essa distinção dessa dicotomia do público e do privado? Bom, então, fazendo análise aí, né, daquilo, fazendo também uma distinção, né, de que privado, nesse aspecto, tá, ele não é aquilo que é segredo, que é sigiloso, né, nós podemos falar aí da nossa privacidade, né, que não pode ser escancarada para todo mundo. Temos aí até um novo mecanismo no direito hoje, né, que é a Lei de Proteção de Dados, mais uma forma de proteção de, entre aspas, sigilo ou segredo das nossas informações. Nesse aspecto de privado, é diferente, tá? Aqui, como o professor mencionou, é aquilo que não é público. Da mesma forma que o público, é tudo aquilo que é transparente. Tudo aquilo que é transparente, tudo aquilo que se dá publicidade, tudo aquilo que é notório, porém, não só. Então, por isso que a gente faz essa distinção também. Tá? Nós vamos ter aqui, então, uma questão de o que é privado, ele não possui, em tese, participação do Estado. E o público é aquilo que é diretamente vinculado ao Estado. Então, por isso que nós chamamos o Estado de ente público, de administração pública. Então, aqui nós vamos entrar nesse viés do público, ou vamos colocar aí do direito público, tá? A gente tem uma ideia em que surge aí o direito constitucional, o direito administrativo, mas não é esse o enfoque certinho, só para a gente ter aí um exemplo, alguns pontos para a gente se apegar aí para elucidar o que viria a ser o público. Privado, por sua vez, tá, é aquilo que é feito entre as pessoas, entre os particulares. Eu vou comprar algo numa loja, então eu não preciso do Estado, o Estado não está ali na minha transação. Tá? Nós temos aí algumas distinções, né, do estado de natureza e do estado civil. Estado de natureza, então, ele seria daquilo que é pactual entre as pessoas, tá, de acordo com o Bobbio, e o estado civil aí seria já com a natureza do estado como nós o conhecemos. Então, teria aí também uma formação de público e privado em cima dessa questão de estado de natureza e estado civil. Nos coloca aí também, tá, para que a gente faça essa reflexão, né? Sociedade de iguais e de desiguais. Então, nós precisamos aí do Estado, uma sociedade de desiguais, né, para se dar, tentar igualizar todo mundo, e numa relação entre iguais, no mínimo em tese, né, no dever ser, nós teríamos, então, não precisar do Estado ou da sua intervenção para aquela relação aconteça. Então, quando eu falei para vocês, né, então, nós vivemos em sociedade, nós vivemos no Estado, só que nós também vivemos nas nossas famílias, né? Nós temos nossa propriedade, nossa vida, né? A questão da liberdade, da igualdade.
Então, essa questão do público e do privado, principalmente aqui para a nossa análise de política, de ciência política, ela parte dessas premissas para que a gente tenha o entendimento, tenha o conhecimento de que nós vamos trabalhar principalmente com o Estado, com o poder do Estado, como é que esse Estado se origina, né, como eu já mencionei para vocês ali, que nós vamos analisar tudo isso. Porém, nós temos, principalmente hoje, tá, com o ordenamento jurídico que nós temos aí o aumento da interferência do público sobre o privado, ou que alguns chamam da publicização do privado. Ah, professor, como assim? Bom, então vamos lá. Eu mencionei para vocês uma questão de compra e venda, que em tese eu não preciso do Estado para regular essa situação. Aí eu teria o mercado, a mão invisível, porém eu tenho o poder público que ele interfere nessa relação de uma forma ou de outra, para proteger o consumidor, para evitar que seja feito preços abusivos, né? Então, eu tenho essa interferência do Estado. Tenho a interferência do Estado na questão patrimonial, né? A questão da propriedade privada, em tese, ela é inviolável, só que para atender o interesse público, né, seja em algumas possibilidades, o poder público pode me desapropriar, então ele pode tirar o meu bem, ele tem que me indenizar, mas ele pode tirar o meu bem, a minha propriedade, o que em tese é inviolável. Então, tá, é por isso que nós fazemos esse estudo do privado, aqui as relações, vamos colocar aqui uma célula, seja privada, né, a família, pais, filhos, que daí nós também vamos ter aqui um exemplo de uma sociedade desigual, porque cada um vai exercer o seu papel de forma diferente, né? O pai vai mandar no filho, por exemplo, o filho vai ter que fazer certas situações, vários papéis, né? O próprio marido e a mulher têm ali suas distinções, né? Então nós teríamos aí uma desigualdade, não pelo gênero, tá? Mas sim aí pelas funções de papéis iniciais, seja A ou B tem que fazer isso ou aquilo, levando em consideração uma sociedade patriarcal, matriarcal, ou hoje com a questão do poder familiar, que tanto o pai quanto a mãe administram o lar e cuidam dos filhos. Aí, então, nós temos toda essa questão, tá? É importante sabermos aí do público e do privado, porque nós vivemos nessas duas esferas. Nós vivemos no privado, nós vivemos no público. Nós vamos estudar o privado, só que em vários momentos nós vamos entrar em alguns conflitos entre o público e o privado. Então, por isso que é importante a gente saber da dicotomia, de toda essa correlação aí entre público e privado. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer um comentário, algum questionamento, alguma dúvida? Não, professor. Bom, pessoal, então, a nossa primeira aula do bimestre, do semestre, foi essa, tá? E a gente tem trabalhando assim conteúdos, tá? Pontuais,
nesta primeira aula, porque nós fizemos a apresentação de todo o curso. A partir da semana que vem, nós vamos adentrar, propriamente dito, na questão da ciência política, da política. O professor vai trazer aí sempre o material de apoio para vocês terem a pesquisa, terem toda essa situação. Então, aí uma boa noite a todos, uma boa semana, até a nossa próxima aula. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Tchau, tchau. professor. Boa noite. Tchau, Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.